Então, hoje eu sou um investidor, já comecei a fazer os meus investimentos com valor considerável. Esse mês também, mais de R$ 500 para investimentos. Eu nem achava que ia ser possível. Hoje eu sou uma investidora, já estou investindo e estou estudando para investir mais. Graças a Deus, sou uma investidora agora, porque não pode mais ser uma investidora. Investi R$ 1.000. E já fiz 2 investimentos em 2 corretoras. Hoje também aprendi a abrir contas para investir, fazer investimentos. Eu não tinha a menor ideia de como fazer investimentos. E hoje estou montando a minha carteira de investimentos. Tudo isso graças ao Cristão Rico. Então, eu quero esse presente para a sua vida também. A doutora Tayla, a toda a equipe do Cristão Rico, o meu muito obrigado. Eu agradeço ao Rodrigo e à doutora Tayla. Eu sou muito grata a Deus por Cristão Rico existir na minha vida. E eu espero ainda que ele transborde na vida de muitas outras pessoas. Olá, boa noite, boa tarde, boa tarde para quem está assistindo gravado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa aula 2, isso mesmo, da semana do investidor cristão. Aqui é Tayla Campos, sua treinadora da vida financeira, e essa é a nossa segunda aula da semana do investidor cristão. Este que é um curso introdutório gratuito de 4 aulas que já está ensinando você qual o caminho que pessoas comuns estão percorrendo para investir de forma certa, assim como servo bom e fiel, e multiplicar o dinheiro que Deus coloca em suas mãos para realizar os propósitos que ele tem para a sua vida. Mesmo aquelas pessoas que acham que estão velhas demais para isso, sabe? Eu não tenho idade mais para investir. Ou aquelas pessoas que acham que para investir precisa de muito dinheiro. Pensa, nossa, para investir eu preciso de muito dinheiro, isso não é para mim. E na primeira aula eu já te mostrei algumas coisas muito importantes. Te mostrei que a linguagem do mundo dos investimentos é muito mais simples do que parece. Você viu comigo também que investir é um ato de obediência a um princípio bíblico de administração financeira que você também aprendeu. Você aprendeu os principais erros que impedem os cristãos comuns de investirem de forma certa. Isso eu já te ensinei. E nessa aula 1, eu te contei um pouco da minha história. Mesmo formada em economia, eu já tive dívidas, porque eu não tinha o hábito de investir para a minha reserva de segurança. E eu mostrei qual o caminho que percorri para sair dessa situação. Isso, com certeza, pode te ajudar muito a ver como é possível para você também começar a investir de forma certa. Então, olha só, se você ainda não viu a aula 1, você clica para assistir essa aula o mais rápido possível, porque ela vai ficar no ar por pouco tempo. Ter assistido ela é essencial para você entender o que eu vou te falar nessa aula aqui hoje, combinado? Isso para você não mais continuar achando que a sopa de letrinhas do mundo dos investimentos, sabe? LCI, LCA, CRI, CRA e por aí vai. É algo muito complicado. Eu falei sobre isso na aula 1 também. E se você já assistiu a aula 1, agora você já tem muita base para entender o que eu vou te mostrar a partir de agora nessa aula aqui. E todo mundo me pergunta qual é o segredo
fazendo, afinal, para ter bons resultados no mundo dos investimentos? E eu te digo que esse é um deles. Você precisa fazer as coisas no momento certo, seguindo passo a passo, seguindo o processo. Então, se você ainda não viu a aula 1, vai lá ver depois, combinado? E eu quero agradecer aos vários comentários também deixados da comunidade temporária no Facebook da Semana do Investidor Cristão. Sim, se você ainda não entrou, entre na comunidade temporária no Facebook da Semana do Investidor Cristão e tenha a experiência completa desse evento. O que me deixa mais feliz é ver essa comunidade de cristãos que querem aprender a investir certo e agir como um servo bom e fiel. E eu te digo, na sua vida financeira, eu tenho de verdade muito orgulho de você que está aqui hoje e da comunidade que está nascendo lá, de pessoas que estão com essa vontade de querer multiplicar com propósito o dinheiro que Deus coloca em suas mãos. Isso me deixa muito, muito feliz. E eu quero te agradecer e reconhecer que você faz parte deste grupo que está se formando, um grupo de pessoas que realmente entende que cada centavo que Deus coloca em suas mãos é uma semente, você já aprendeu isso. E essas sementes devem ser plantadas em terra fértil, devem ser multiplicadas para a honra e glória de Deus. E se você ainda não entrou na comunidade temporária no Facebook, solicite a sua entrada, a sua participação acessando o site cristãorico.com/temporária. Entra lá e participe. Eu sei que o seu tempo é valiosíssimo, mas eu quero te parabenizar por você estar aqui comprometido, super comprometido, investidor super comprometido. Isso mostra que você é alguém que realmente já está com vontade de começar a investir certo para realizar os propósitos de Deus em sua vida. E agora, nessa aula 2, eu vou te responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Sabe qual é? Me pergunta o seguinte: doutora, qual é o melhor investimento, afinal? E ainda nessa aula, eu também vou te mostrar o passo a passo exato que você precisa fazer para investir certo e multiplicar o dinheiro que Deus coloca em suas mãos para realizar propósitos. Então, fica aqui comigo que essa aula está incrível. Agora, presta atenção que eu vou te contar um segredo base para qualquer investidor. Então, papel e caneta na mão aí, conteúdo dessa aula 2. Eu quero te ensinar agora o trilema do investidor. Sim, existe um trilema. E quando você sabe ele, o que eu vou te ensinar agora, assim você será capaz de definir qual é o melhor investimento para você. Mas, afinal, o que é um trilema? Na verdade, um trilema é uma escolha difícil entre 3 opções. Sabe aquele triângulo? Sim, você não sabe exatamente para onde vai, você tem que escolher uma das 3 opções. Então, agora eu vou te mostrar quais são essas 3 opções que um bom investidor vai precisar sempre priorizar ao fazer um investimento. A primeira opção desse trilema é o risco. Qual é o nível de segurança daquele investimento? Um investimento com risco alto tem maior chance de perda. Um investimento com risco baixo tem menos chances de perda. Então, grave aí e anota o seguinte: você sempre vai precisar avaliar o risco dos investimentos que você for fazer. A segunda opção desse trilema é a liquidez. Mas, doutor, o que é liquidez? Parece um termo do economês, da economia. Deixa eu simplificar isso para você. Caso você precise do dinheiro investido rapidamente, hoje, nossa, precisei do dinheiro agora, preciso do dinheiro
Se é de manhã, você precisa do dinheiro para tarde. Ele vai estar disponível para você em quanto tempo? Isso analisa a liquidez do investimento. O investimento com liquidez alta oferece disponibilidade do dinheiro investido praticamente a qualquer momento, em algumas horas, no mesmo dia. O investimento com liquidez baixa pode demorar alguns dias, meses ou anos para te pagar quando você fizer o resgate. A terceira opção desse trilema é a rentabilidade. Quanto mais rentável o investimento for, mais ele vai estar o quê? Multiplicando o seu dinheiro. Mais dinheiro você está ganhando com ele. O investimento com rentabilidade baixa multiplica seu dinheiro de uma forma mais devagar. E tá tudo bem, depende do seu objetivo. Agora você já sabe o que é o trilema do investidor: risco, liquidez e rentabilidade. E eu te ensinei também o que é cada um. Você já pensou qual seria o investimento perfeito para você? Pensa aí, qual o investimento perfeito para você nesse momento atual na sua vida? O que todo mundo quer saber quando vai investir, você precisa resolver o que você precisa. Se você quer um risco baixo, assim esse investimento se torna mais seguro. Eu quero mais segurança, então é um investimento com risco mais baixo. Eu quero uma liquidez alta, eu quero poder ter esse dinheiro a qualquer momento, assim eu posso sacar rápido quando quiser, esse é outro objetivo. Mas eu quero uma rentabilidade alta, vou priorizar isso, assim eu quero ganhar mais dinheiro. Só que eu tenho uma má notícia para você. Esse investimento perfeito que tenha tudo isso, risco baixo, liquidez alta e rentabilidade alta ao mesmo tempo, esse investimento perfeito não existe. E ainda se ele existisse, a demanda, a procura por ele seria tão alta que logo a rentabilidade dele iria cair muito, porque a oferta seria menor que a demanda, e é uma lei da economia, né? E todo mundo ia querer investir nisso, e o preço rapidamente iria subir de uma forma a não ser mais tão rentável. Então, percebe como é que funciona esse trilema? Então, o que acontece? Cada vez que é oferecido um investimento com alta liquidez, quer dizer, disponível a qualquer momento, e com risco baixo, muita gente se interessa. E a empresa já não precisa pagar o quê? Uma maior rentabilidade, altos juros, para quem vai investir. Entende isso? Então, entenda que um investimento rentável pressupõe o quê? Um risco maior. Por quê? Quanto mais rentável o investimento, teoricamente, mais risco ele vai ter que ter para ser mais atrativo. E por que não posso simplesmente te indicar agora um investimento super rentável? Porque ele tem risco mais alto e você precisa investir sabendo como minimizar esses riscos e investir de uma forma segura, e isso é possível sim. E uma das formas de você fazer isso, sem dúvida, é investindo em educação financeira, para saber lidar com isso. Quando você sabe o que está fazendo, o seu investimento, isso fica muito mais seguro. Por quê? Você aprende ao quê? Minimizar esses riscos. Faz sentido isso para você? Porque quando você minimiza os riscos, você garante a sua rentabilidade também. Então, nem sempre o investimento mais rentável é o melhor para você, porque existe uma estratégia aqui por trás. Você precisa ter sempre o quê? Uma estratégia de investimento. Anota aí. Para o quê? Para que você possa ter essa rentabilidade, que eu estou falando maior, mas possa ter também segurança e liquidez, porque isso é necessário.
E qual é essa estratégia? E eu vou te apresentá-la, vou apresentar para você hoje com fundamento bíblico. Afinal, você quer ser um investidor cristão e quer investir certo, ser o servo bom e fiel que multiplica as sementes que Deus coloca em suas mãos para realizar propósitos. E a Bíblia nos ensina a resposta para essa pergunta da estratégia dos investimentos. Isso está em Eclesiastes 11:6. Anota aí e eu repito. Eclesiastes 11:6. Diz assim: plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, se as duas serão igualmente boas. Então, Eclesiastes 11:6, ao falar você não sabe se esta ou aquela, ele nos traz a ideia da diversificação no mundo dos investimentos. Você não sabe o que vai acontecer se vier uma crise mundial, se vier outra pandemia. Você não sabe o que será melhor. Talvez seja melhor investir em dólar, em ouro. Você não sabe o que vai subir, o que vai cair. Se não existe crise, teoricamente, os preços das ações tendem a subir. Então, ações podem oferecer uma maior rentabilidade. Acontece que a diversificação ela é necessária para quem quer investir certo. E como a Bíblia nos ensina que você não sabe o que vai acontecer amanhã, existe uma forma das pessoas que investem de forma certa agirem e equilibrarem esse trilema do investidor, com risco, liquidez e rentabilidade. Equilibrar esse trilema. E como é que você faz para equilibrar isso? Aplicando exatamente esse princípio bíblico, esse ensinamento que eu te falei. Já ouviu falar que não se deve botar todos os ovos em uma cesta só? Essa ideia também é bíblica. Porque se uma cesta, se você colocar, imagina, uma cesta, todos os seus ovos que você tem, derruba essa cesta no chão, todos os ovos quebram. Mas se você dividir esses ovos em duas cestas e uma se quebrar, a outra estará inteira. Então, aqueles que investem de forma certa, segura e que ainda conseguem multiplicar o dinheiro que Deus coloca em suas mãos, montam uma carteira de investimentos diversificadas. Anota aí, carteira de investimentos diversificados. E o que é uma carteira de investimentos? É a sua pizza de investimentos. Imagine que o total dos seus investimentos equivale a uma pizza. Pensa na sua cabeça aí, aquela foto daquela pizza. Sabe aquela pizza cortada em fatias? E tem gente que, eu quero pedir uma pizza meia mussarela, meia calabresa, meia não sei o quê, 1/3 de cada sabor. Sabe que você pode diversificar os sabores da pizza? Então, assim deve ser os seus investimentos. Você vai diversificar e alocar um tipo de investimentos em cada fatia. E assim, cada fatia da sua pizza vai ter um investimento diferente. Pode ser que uma fatia seja um investimento em renda fixa, outro seja em renda variável, outra seja em proteção, como ouro e dólar, por exemplo. E assim você vai compondo a sua pizza de investimentos de forma que ela fique rentável, seguro e tenha alguma liquidez, né, suficiente em caso de você precisar sacar esse dinheiro. Só que não é tão simples assim sair diversificando sem critério, não é. É preciso escolher bem cada pedaço da sua pizza de investimentos. Já pensou? Você vai, liga para a pizzaria, pede aqui olha, manda aí uma fatia de cada. E você sai pegando sem decidir se você precisa daquele sabor, se você gosta daquele sabor, aí vai aparecer uma pizza de estrogonofe, não sei para você, de alite, ou uma pizza cheia de cebola. Então, pode ser que venha se você não souber
aplicar o critério que você precisa da forma correta, você acaba comprando errado, você acaba tendo um sabor lá que não é bom para você. Então, você precisa analisar com critério, de acordo com os possíveis cenários econômicos. Imagine, por exemplo, que estoura uma crise mundial e a bolsa de valores cai. Não seria inteligente você ter só investimentos em bolsa na sua carteira, quer dizer, ter uma pizza de um sabor só. Não, porque nesse caso de crise, você perderia muito dinheiro. Mas se você tiver uma fatia da sua pizza certa em investimentos como dólar, por exemplo, o que vai acontecer? Quando a bolsa cai, geralmente o que acontece, o dólar tem uma tendência a subir. E isso equilibra os seus investimentos. Então, você não vai ter grandes perdas e vai continuar seguro, mesmo com a crise. Entende a possibilidade de equilíbrio na sua carteira de investimentos? Então, neste cenário, a gente poderia deixar uma fatia da minha pizza em investimentos atrelado a dólar, outra fatia atrelada a ações, outra fatia atrelada ao ouro, por exemplo. A gente não está recomendando para você sair lá e comprando o dólar na esquina, na casa de câmbio, o ouro, não. Tem forma muito mais inteligente para fazer isso. E também vai depender de qual parte do trilema você quer dar preferência na sua vida nesse momento. É preciso entender claramente os possíveis cenários econômicos. E ainda nessa semana do investidor cristão, eu vou te mostrar também como você pode montar a sua carteira de uma forma que seja mais simples do que você imagina. Mas por enquanto é importante que você entenda essa estratégia, tá? Para você já não ser enganado por ninguém. E eu quero agora que você aprenda o conceito do que é uma carteira de investimento, conceito técnico correto. Anota aí. Carteira de investimentos é um conjunto de vários investimentos, cada um com uma função específica, certa. Cada investimento tem um propósito. Imagine como um corpo, por exemplo. Você vai falar que seu braço é mais importante que a sua perna? Não, cada um tem um propósito. Um braço tem um propósito, a perna tem um propósito, a sua barriga tem um propósito. Então, cada um tem uma função diferente. Então, no seu corpo, os braços servem para uma coisa, a perna para outra, a cabeça para outra. E na pizza de investimentos funciona da mesma forma. Cada investimento tem a sua função. É importante você saber que é possível sim você investir em uma carteira, mesmo que seja com pouco dinheiro. É muito simples achar investimentos que oferecem com liquidez e segurança por apenas R$50, por exemplo. Se você quer priorizar rentabilidade, mais rentabilidade na sua carteira, mais retorno, pode usar a renda variável, que são investimento em ações, fundos imobiliários e até criptomoedas, mas é sempre necessário fazer isso com sabedoria, dentro da fatia da pizza certa para você. Então, fazendo certo desta forma que eu estou te falando, o risco acaba ficando diluído e você tem sempre um investimento mais seguro, porque existe uma ordem certa para se fazer. Então, se você quer realmente investir de forma certa, como um servo bom e fiel, que multiplica o dinheiro que Deus coloca em suas mãos, você precisa entender que não existe o melhor investimento sozinho. Agora você sabe disso. A pergunta é sempre no plural. Doutora, quais os melhores investimentos? Ou então, se você quiser no singular mesmo, você pergunta assim: qual a melhor carteira de investimentos? Agora você sabe, você tem esse conteúdo. Então, quando você aprende e segue os passos que eu vou te mostrar aqui nessa aula,
você se sente seguro para investir certo. Isso é muito importante. E assim multiplicar o seu dinheiro. Você já viu aquela ideia de que investir na bolsa é tipo um cassino da sorte? Isso acontece porque as pessoas não entendem o conceito da forma certa. Porque quem sabe o que está fazendo e está montando a carteira certa, respeita o trilema que eu acabei de te ensinar, que você aprendeu agora. Não existe cassino, existe segurança, rentabilidade através do cumprimento de um princípio bíblico que você está aprendendo nessa aula. E agora que você já entendeu esse ponto-chave para investir de forma certa, eu vou te contar agora os 7 passos com fundamento bíblico que você precisa começar a aplicar hoje na sua vida para investir certo e multiplicar o seu dinheiro para realizar os propósitos de Deus. Então, anota aí. Primeiro passo que você precisa para investir certo é ter um propósito, ter um objetivo, para estar investindo para quê? E isso com fundamentos bíblicos. Você sabia que em Provérbios 23, 4, 5, diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias do céu. Então, quando você tem bom senso, as suas riquezas não vão criar asas e vão voar no céu. O que essa passagem está nos ensinando a ter bom senso? Que o dinheiro de quem investe apenas para ter mais dinheiro e não tem um propósito bem definido, voa como águia pelo céu. Você já viu alguém dizer que o dinheiro sumiu sem nem se dar conta? Isso provavelmente aconteceu porque essa pessoa não tinha um propósito com o dinheiro que estava lá guardado no banco. Então, a primeira coisa que você precisa ter, se quer que seu dinheiro não suma, não desapareça da sua conta e não saia por aí voando, porque você vai gastando sem propósito, é ter um propósito bem definido nos seus investimentos. Você precisa saber o propósito de cada centavo que Deus coloca em suas mãos. E você já aprendeu aqui com a história de José do Egito, que é propósito de Deus, sim, que a quinta parte do dinheiro que passa em suas mãos seja direcionada aos investimentos. Eu também ensino que é propósito de Deus que você destine 5% da sua renda para usufruir. Sim, é importante. Deus fala, você também deve usufruir e gastar com coisas que te dão prazer, e isso também é bíblico. Mas aqui hoje eu vou focar na questão dos investimentos. Mas você sabe que sim, você também tem um percentual certo para usufruir o hoje. Isso é possível. E eu falo que tem sim que usufruir, mas também tem que investir. Entenda que cada investimento seu também tem um propósito. E você precisa definir isso. Você pode ter um investimento com o propósito de ter uma aposentadoria mais confortável, por exemplo. Você pode ter um investimento com o propósito de realizar um sonho, de fazer uma viagem para Israel, por exemplo, algum lugar que você tem um sonho, ou de comprar uma casa própria. Você pode ter um investimento com o propósito de investir em um campo missionário, por exemplo. Qual seja o seu sonho. E você deve ter um investimento com o propósito de fazer sua reserva de segurança também. Eu sempre digo que a reserva de segurança é o maior seguro antidívidas que existe. Você viu na minha história que se eu soubesse disso logo que eu comecei a minha vida profissional, eu não teria sofrido tanto na minha vida financeira. Eu te contei na aula 1 um pouco da minha história. E agora que você sabe que você precisa ter propósito com o seu dinheiro para ele não sair voando por aí, você já sabe qual é o primeiro passo, definir esse propósito. E agora nós vamos para o segundo passo, são 7 passos, e o 7º passo é incrível que eu vou te ensinar hoje. O segundo passo, que é aprender a língua do investidor.
Sim, você anotou aí? Você precisa quebrar esse medo que você tenha de descobrir esse novo mundo. Você já aprendeu aqui o que é renda fixa, renda variável, carteira de investimentos, trilema do investidor. E existem muitas outras palavras dentro da língua do investidor e tá tudo bem, é só uma questão de conhecimento. E você agora, com o que você já tem, você já consegue reconhecer muita coisa da sopa de letrinha dos investimentos, não é verdade? E aprender investimentos é como falar uma nova língua. Você hoje, nós estamos falando português, imagina falando inglês, é uma nova língua. Mas quando você conhece, você entende. Faz sentido para você? Então, é como aprender uma nova língua. Imagina então, vamos fazer esse exercício comigo, que você precisa aprender a falar inglês. O que é mais fácil? Aprender inglês participando de um grupo, de uma comunidade que vai viajar para o país, onde se fala inglês, você vai ouvir, você vai praticar, você vai falar, ou melhor ficar em casa sozinho, isolado ali, tentando aprender sem ninguém para te ajudar. Claro que em um grupo, né? Então, quanto mais eu interajo com pessoas que falam a mesma língua, mais rápido eu vou aprendendo. Quanto mais eu escuto alguém falar inglês, mais rápido eu aprendo a falar também inglês, a entender a língua. E com a língua dos investimentos é exatamente a mesma coisa. No começo parece algo difícil aprender a língua dos investimentos, mas conforme você escuta essa nova língua, vai ficando cada vez mais fácil. Já reparou como é que é fácil para uma criança aprender a falar uma língua? Por quê? Porque ela aprende a falar tão rápido, porque ela está ali, ó, o tempo todo em contato com pessoas que falam aquela mesma língua. É algo novo e ela está descobrindo, ela está com vontade de aprender. Ela faz parte de uma comunidade que fala essa língua e é necessário ela se comunicar. Então ela vai, enfrenta e coloca na prática. Pensa na sua evolução durante este curso gratuito. Só um pouco tempo que você está aqui tendo contato com esse mundo dos investimentos, essa nova língua até aqui, eu tenho certeza que isso já te fez entender muito mais sobre investimentos do que você entendia antes. Concorda comigo? Então, você já vai ser um melhor investidor na medida que se dedica a ficar fluente na língua dos investimentos. E quanto mais fluência nessa nova língua, mais segurança você vai ter ao quê? Ao praticar, não é verdade? Ao investir certo, seguro e de forma mais rentável. Uma dica para acelerar seu aprendizado nos investimentos que eu quero te dar aqui agora é fazer exatamente como essa criança que eu falei agora há pouco. Ela aprende rápido porque ela faz parte de uma comunidade que só fala aquela língua. Então, se você quer ficar fluente rápido nos investimentos, busque também uma comunidade que fale essa mesma língua de investimentos. E uma vez que você começar a ficar mais fluente na língua dos investimentos, aí vai ser a hora de você se dedicar e passar para o próximo passo. Você já vai estar ali, ó. Eu já sei a direção a seguir. Anota aí o terceiro passo da aula de hoje. Papel e caneta na mão e vamos anotar. Terceiro passo, são 7. Se tornar o melhor investidor a cada dia. Isso, aprende isso, pega essa chave, pega esse passo. Só que eu te faço um alerta. Isso não quer dizer que você precisa gastar muito tempo com isso. Tem gente que fala, mas estudar sobre o mundo dos investimentos vai me demandar muito tempo, eu não tenho tempo para isso. Aqui no Ministério do Cristão Rico, acreditamos que pessoas comuns não devem realmente gastar muito tempo com investimentos, não. A gente acredita que a maior parte do seu tempo
deve ser dedicada para cumprir o seu propósito de vida, se dedicar ao seu trabalho, à sua família, servir a Deus, servir as pessoas que você foi chamada a servir. Mas você deve fazer tudo isso sendo diligente e cuidadoso com os seus investimentos, assim como fez o servo bom e fiel. Mas e como que você vai fazer para se tornar um melhor investidor sem se dedicar muito tempo para isso? Eu vou te ensinar agora. Praticando sempre que puder, tenha a medida certa. Muitas pessoas que passaram pelo nosso ministério e agora são investidores, praticaram esses investimentos uma vez por mês. Fizeram aquele ajuste na carteira. Você faz a carteira e vai ajustando, mas não é todo dia, não é toda hora, é no tempo certo. Mas elas olham, elas praticam pelo menos uma vez por mês. E elas aplicam os ensinamentos que tiveram aqui e que você já está começando a ter a partir de agora. Então, o segredo para você se tornar um investidor cada vez melhor é praticar no tempo certo. E eu te falei, para aprender investimento é como aprender uma nova língua, não é verdade? Então, impossível você aprender uma nova língua se você não começar a falar também essa nova língua. Então, você precisa também o quê? Praticar. Praticar na medida certa, porque você tem outras atividades e tá tudo bem. E como você vai praticar ser um bom investidor? Aí eu te passo isso através do quarto passo, com uma estratégia, a estratégia do EMC ao 2. EMC2. Sim, até parece uma fórmula mágica de matemática complicada, né? Isso me lembra uma famosa fórmula de Einstein, mas não tem nada a ver com isso. É algo muito simples. Anota aí, esse E quer dizer estratégia. Agora você sabe o que é esse E. Você deve ter uma estratégia de investimento que passa por 3 coisas dentro dessa estratégia: o tempo que você vai investir, o aporte, que é quanto você vai investir, e a rentabilidade, sim, que é quanto você vai fazer render o seu investimento. Então, o tempo é algo importante para quem quer investir certo. O tempo que você vai deixar lá no seu investimento. Sempre dizemos por aqui que tempo e paciência enriquece, com certeza. Quanto mais tempo você deixar, melhor. E você tem que ter paciência, sim. O aporte, ele é um acelerador dos seus investimentos. Aporte é quanto de dinheiro a mais você vai ter investido e aí mais rápido você chega nos seus objetivos e propósitos. E é claro que com o tempo isso vira uma bola de neve de rendimentos. Lembra dos juros compostos? A rentabilidade, que é outro item da estratégia EMC, também é um fator que acelera seus investimentos. Quanto mais rentável, mais rápido também você vai chegar nos seus objetivos e propósitos. Mas você já aprendeu aqui que buscar rentabilidade muito alta exige também o quê? Mais risco. Você aprendeu, eu te expliquei aqui por quê. Então, se você pensa em correr mais risco nos seus investimentos, vai precisar o quê? Aumentar seus aportes, e para isso existem várias estratégias de aumento de renda para que você consiga ter mais dinheiro para investir também, para você chegar mais rápido no seu objetivo. O M dessa estratégia, EM, que é a segunda letrinha aí, EMC2, é a mentalidade correta. Então, E de estratégia, M de mentalidade. Sua mentalidade deve estar muito alinhada a essa estratégia.
Lembra? Assim como tu pensas, tu és. Se você tomou a decisão de investir certo, ser o servo bom e fiel e multiplicar as sementes que Deus coloca em suas mãos, você tem aquela mentalidade de investidor. E tem gente que investe um mês e no outro mês já quer tirar tudo. Um mês, não, estou decidido, eu vou investir esse tanto, esse eu vou usufruir e tá tudo bem. No outro mês, mudou toda a cabeça. Você precisa estar alinhada a sua mentalidade com a sua estratégia. Mas isso não é algo que você vai fazer você chegar no seu objetivo, se você ficar mudando de mentalidade, mudando de estratégia toda hora. Você precisa ajustar sua mentalidade para ser o quê? Fiel a essa estratégia que você traçou nos seus investimentos. Isso é essencial. Então, vou te explicando aqui bem que não adianta ter uma estratégia de longo prazo e no dia seguinte querer vender todos os seus investimentos para comprar aquela bolsa, para realizar aquele sonho antes do prazo e acha um outro sonho para realizar. Não. E é por isso que você precisa se blindar emocionalmente e mentalmente para ser fiel à sua estratégia de investimentos. O C da estratégia EMC é o C da comunidade. E por que o C é C2? Porque esse item eu considero 2 vezes mais importante do que os anteriores. Sabe por quê? Porque quando você faz parte de uma comunidade, você vai conseguir um ambiente favorável para te manter fiel a uma estratégia. Você vai ser incentivado por outras pessoas com o mesmo objetivo que o seu. Isso te impulsiona. Você vê o que as pessoas estão fazendo, aí você quer fazer você também. E faz você querer seguir fiel à sua estratégia também e ter esses resultados. E não deixar se desviar, não deixar a sua emoção te boicotar. Quando você vê um investimento que não está rendendo tanto que você esperava, mas você sabe que existem outros e que você tem uma estratégia nesse caminho. Então, o C da estratégia do EMC2 é algo que pode acelerar muito o atingimento dos seus objetivos. E existe uma frase popular que diz: diga-me com quem tu andas, que direi quem és. E se você quer ser um investidor, precisa sim andar com pessoas que investem. E uma vez que eu estou andando com pessoas que investem, eu estou sendo o quê? Fiel a uma estratégia. Eu preciso ir ajustando minha carteira de investimentos de acordo com o cenário econômico. E este é o 5º passo que você deve cumprir. Deixa eu te ensinar uma coisa. Na economia, existem ciclos, existem altos e baixos, né? Foi assim desde os tempos de José do Egito, na Bíblia, onde a Bíblia fala nos tempos das vacas gordas e das vacas magras. A Bíblia já nos mostra que acontecem crises econômicas. E aí estão as grandes oportunidades de investimentos. Por quê? Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Eu fiz faculdade de economia, eu sei que a economia nos dá sinais desses ciclos. E uma pessoa que entende de economia consegue entender, por exemplo, que o dólar no futuro tem chances de subir ou talvez ele esteja caro demais diante desses cenários econômicos. O investidor que investe certo, ele se antecipa às decisões e ele equilibra a sua carteira. Ele analisa o mercado e se perceber que existem grandes chances de o dólar subir, por exemplo, porque as taxas de juros do Brasil estão reduzindo demais, ele vai aumentar a sua fatia de investimentos dele em investimentos atrelados ao dólar, entende? Teve uma época que o dólar estava muito baixo, depois mais vem subindo e aí vai equilibrando. Assim ele consegue o quê? Uma maior rentabilidade.
Então, se você não entendeu essa parte, tá tudo bem, não tem problema. Doutora, que bagunça na minha cabeça. Fica aqui comigo, o importante é você. Eu precisava aprofundar um pouco mais para você de uma forma calma, para que você, tivesse esse start de que é possível sim estar ligado nisso de uma forma simples. O importante é você entender que para ter uma boa carteira de investimento é preciso entender o que está acontecendo na economia. E por entender isso, como alguém que se formou em economia, eu decido todos os meses quais investimentos eu vou colocar e tirar da minha própria carteira. Então, na prática, eu vou mudando as fatias da minha pizzas, ajustando, não é tudo, eu vou ajustando elas quase todos os meses, de acordo com o cenário econômico. Então, você pegou aí que a quinto passo de quem investe certo e multiplica o dinheiro precisa fazer é ajustar sua carteira periodicamente, de acordo com o quê? Um cenário econômico. Não adianta montar uma carteira e esquecê-la depois para sempre, não. Você precisa acompanhar, lembra? Vai deixar as suas ovelhas lá no pasto e vai esquecer delas? Não, pode vir uma onça, pode vir uma fera da floresta e comer as suas ovelhas. Você tem que ficar de olho. E a economia é cíclica, e se você fizer isso, abandonar, você corre risco de perder dinheiro e não ter uma rentabilidade tão boa quanto você poderia se tivesse sempre atualizando a carteira no momento certo. Eu sei que para quem está começando parece complicado aplicar esse quinto passo que eu te mostrei aqui, mas é justamente por isso que eu fiz aqui 7 passos para você. E o 6º passo reflete um ensinamento bíblico muito, muito importante, que vai acalmar seu coração aí. Por quê? Esse passo foi exatamente o que fizeram os membros da comunidade de investidores cristãos. Eles encontraram um porto seguro para começar. Então, o 6º passo que eu te falo é tenha um mentor, tenha um entendimento de quem você tem que ouvir. Ter um porto seguro para começar e tenha um mentor. Olha só, eu vou te mostrar aqui o que acontece quando você tem um mentor. Eu vou te mostrar aqui. Olha só o que o Josias disse. Hoje eu realizei o meu primeiro investimento. Venho aqui para dizer que tudo é possível. Temos que ter foco e determinação. O Josias colocou em prática. Olha só o que o Elienay está falando. Muito feliz por ter começado a fazer minha carteira de investimentos hoje. Olha que legal que o Elienay colocou em prática. O Rafael, na comunidade de investidores cristãos, disse assim: boa noite a todos, isso foi há um dia. Graças a Deus, estou no meu 3º investimento. IPCA 2035, comprei hoje, IPCA+, a R$38. Você acha que precisa de muito dinheiro para investir? O Rafael, da comunidade de investidores cristãos, está investindo com R$38. A Sandra disse na comunidade de investidores cristãos: graças ao Cristão Rico, eu aprendi a fazer esse investimento. Eu achava que era longe demais para mim, só para quem tinha muito dinheiro. O Luiz, ele diz que fez aplicações nas corretoras, investimento contas aberta, aguardando a minha liberdade financeira, uma mordomia merecida. A Edith diz que comecei a investir. O primeiro passo é começar, depois tudo flui. A ação é muito importante, estou aprendendo muito aqui no Cristão Rico.
Na comunidade de investidores cristãos, a Patrícia, ela disse assim, comemorando cada pequena vitória. Hoje consegui fazer minha carteira de investimentos. A Iracê, ela disse que também está formando sua carteira de investimentos. A Daiane falou que hoje estou muito feliz. Consegui fazer 2 investimentos. Ser investidora também era um sonho e hoje estou começando a realizar. Olha só que legal isso. Isso é muito, muito importante, essa nova visão que eles estão tendo. Incrível, né? E essas pessoas começaram a investir certo em tempo recorde, porque tiveram esse porto seguro e seguiram esse passo a passo. Anota aí um aprendizado bíblico que eu quero te passar agora. Em Provérbios 15, 22, diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, ter um conselheiro, alguém que já começou a investir um dia e já passou por esses passos, vai te dar mais segurança e rapidez para que você comece a investir certo, para multiplicar seu dinheiro e realizar os propósitos de Deus em sua vida. E eu te digo mais, uma vez que você tem conselheiros que vão te ajudar com esse passo, você vai para o 7º passo que eu vou te falar agora, que tem muito a ver com essas pessoas que fizeram isso e que eu te mostrei. Sabe o que elas fizeram? Elas foram para o 7º passo, que é ir para a prática e repetir o processo. Então, tem gente que fica esperando um milagre de Deus sem colocar em prática, sem ir cada vez repetindo o processo para ir melhorando, para ir se aprofundando. E aí eu te ensino, ir para a prática e repetir o processo é algo que vai fazer você se tornar um investidor cada vez melhor. E você pode estar se perguntando agora, mas como é que eu faço realmente para colocar em prática, então? Como é que eu faço para cumprir todos esses 7 passos e me aprofundar em cada um deles? E o fato é que aqui no Ministério do Cristão Rico, nós temos uma comunidade de investidores cristãos, que é uma comunidade exclusiva de cristãos que se preocupa em seguir cada um desses passos para investir certo e multiplicar seu dinheiro para realizar os propósitos de Deus em suas vidas. Lá na comunidade fechada de investidores cristãos, existem aulas muito aprofundadas sobre investimentos na prática. Lá também é o lugar onde literalmente nossos mentores pegam os membros assinantes das mãos para ensinar, para mostrar o passo a passo na prática e cada dificuldade em apertar cada botão é resolvida, é ajudada, é explicada, é tirada a dúvida, para que eles possam, com mais segurança, fazer seus investimentos, investir certo. Lá na comunidade, eu também revelo a minha carteira de investimento, que eu atualizo de acordo com o cenário econômico. Mas eu não quero que você se preocupe com nada disso. Mais para frente, eu vou te falar mais sobre como ser um membro assinante da comunidade de investidores cristãos, se você assim quiser. Mas enquanto isso, eu quero que você se concentre aqui nessa semana do investidor cristão, pegue todo esse aprendizado que eu já estou te mostrando. Isso aqui vai te dar base para você investir certo. E na próxima aula, eu vou liberar para você o checklist para você saber, com fundamento bíblico, se você é um investidor de acordo com os princípios bíblicos. É um checklist incrível, todos fundamentados. E eu também vou te ensinar na prática como eu estou fazendo para investir em dólar. Sabe essa proteção que eu falei? Eu vou te ensinar na prática, sim. Você vai aprender, inclusive, a ter uma conta corrente em dólar e como é que você pode fazer. E eu também vou tirar algumas das principais dúvidas para você começar a investir certo. Então, se tem uma aula que você não pode perder de jeito nenhum,
dentro dessa semana do investidor cristão para começar a investir certo é a aula 3. A nossa próxima aula, ela está incrível. Se você gostou dessa aula e se você também está ansioso, porque eu já te falei o que vai ter na próxima aula, deixa seu comentário lá na nossa comunidade temporária no Facebook. Nossa comunidade temporária que tem dia para começar, dia para terminar, apenas durante esse evento da Semana dos Investidores Cristãos no Facebook. Como é que você faz para entrar lá? Basta você entrar pelo site cristãorico.com/temporária, que você clica o solicitar participação, que você vai entrar na comunidade temporária. Aproveita então, conta lá o que você achou dessa aula e me diz o que você espera aprender na próxima aula, combinado? Seu feedback é muito, muito importante para nós da equipe do Cristão Rico. Me conta lá na comunidade, tá bom? Eu quero muito, muito saber. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa aula incrível, cheia de conteúdo. Eu sei que é muita coisa para processar, mas é possível, sim, você ter esse aprendizado. Deixa seu comentário aqui embaixo também, aqui nessa aula. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, @cristãorico, e também se inscreve aqui no canal no YouTube, tá? Aproveite e já se inscreve aqui no canal, tá joia? Então, eu te vejo na próxima aula aqui da Semana do Investidor Cristão. Também aprendi a fazer minha carteira de investimento, coisa que eu sempre quis, mas não sabia como, e aprendi com a doutora Tayla a fazer minha carteira de investimento. Já estou investindo, graças a Deus. Graças a Deus já consegui fazer um investimento. É pouco, mas já consegui investir R$4.000. Hoje eu já estou investindo, já sou uma investidora, estou muito feliz. Investir também. Hoje já estou investindo, deixei